Sejam bem-vindos ao canal. Hoje a receita é pão de queijo da roça. Quem não ama um pão de queijo? Existem muitas receitas por aí, algumas mais fáceis e com menos ingredientes que até são práticas para o dia a dia. Mas se você quer aprender a fazer o verdadeiro pão de queijo da roça, com aquela textura e sabor perfeitos, vale a pena investir um pouco mais de tempo e fazer essa receita. E o melhor é que você também pode fazer a mais e congelar as bolinhas antes de assar. Assim, quando bater aquela vontade de pão de queijo, ao invés de usar o congelado do mercado, você pode pegar direto o pão de queijo caseiro congelado e assar no forno ou na airfry e ficam perfeitos como se fossem fresquinhos. Para aprender a fazer esse pão de queijo da roça aí na sua casa, é só acompanhar o passo a passo aqui no canal. Para aprender a fazer esse pão de queijo da roça aí na sua casa, siga o passo a passo. Os ingredientes são: uma xícara de leite 240 ml, uma xícara de óleo de sabor neutro, um polvilho doce, um polvilho azedo, uma pitada de sal, um ovo, 3 queijo meia cura, um queijo parmesão. Separe os ingredientes para fazer seu pão de queijo. Você pode mudar a proporção de polvilho doce e polvilho azedo conforme a sua preferência de textura. A proporção que usamos aqui foi para criar um balanço de puxa-puxa e crocância. Quanto mais polvilho azedo, mais oco o pão de queijo fica, e quanto mais polvilho doce, mais puxa-puxa. Como o queijo é um dos ingredientes principais do pão de queijo, vale a pena investir em um queijo de qualidade. O ideal é usar um queijo meia cura, mas é possível fazer com qualquer queijo. Como esses queijos meia cura do mercado são menos curados e com sabor menos intenso, gosto de colocar um pouco de parmesão também para acentuar o salgadinho. É possível usar água ao invés do leite, mas o leite ajuda no sabor e na textura. Coloque o leite e o óleo em uma panela e deixe ferver. A mistura de leite e óleo será usada para escaldar os polvilhos. Escaldar os polvilhos ajuda também na textura do pão de queijo. Em uma tigela grande, misture os polvilhos e o sal. Assim que a mistura de leite e óleo ferver, desligue o fogo. Jogue a mistura fervendo sobre a mistura de polvilhos com cuidado e aos poucos e vá mexendo com uma espátula. A textura da massa fica assim. Antes de adicionar o ovo e o queijo, é importante deixar a mistura esfriar. Se estiver muito quente, o ovo pode coagular e o queijo derrete, desandando a massa. Para saber se a massa esfriou o suficiente, basta que você consiga trabalhar a massa de forma confortável, sem se queimar. Adicione o ovo, misture e adicione o queijo meia cura ralado. Adicione o parmesão ralado. Misture bem até que a massa esteja homogênea. A massa não pode ficar seca, mas também não pode estar muito mole. Caso contrário, os pães de queijo ficam sem estrutura e acabam espalhando no forno. Pegue porções da massa e faça bolinhas do tamanho que preferir, lembrando que os pães de queijo crescem bastante no forno pela expansão do polvilho. É normal que a massa fique mais grudenta, mas ao formar as bolinhas, elas precisam ter estrutura. Se elas estiverem muito moles e começarem a espalhar ao colocar na assadeira, coloque mais um pouquinho de polvilho na massa. Caso a massa esteja um pouco grudenta e difícil de modelar, umedeça um pouco as mãos para enrolar. Disponha as bolinhas em uma assadeira untada ou com papel manteiga, deixando um espaço entre elas, pois os pães de queijo crescem no forno. Se não quiser assar todos os pães de queijo de uma vez, você pode congelar as bolinhas. Basta colocar em um pote, não precisa deixar espaço entre elas e levar para o congelador. Depois que tiverem congeladas, você pode transferir para um saco para economizar espaço. Leve os pães de queijo para o forno pré-aquecido a 220 graus. A temperatura mais alta ajuda na estrutura e a criar a casquinha crocante. Deixe por uns 15-20 minutos ou até que estejam bem douradinhos. Seus pães de queijo estão prontos para serem servidos. Aproveite com um cafezinho. Se você gostou da receita de pão de queijo da roça, sugerimos que você já se inscreva no canal para acompanhar nossas receitas. Deixe seu like. Obrigado!